Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a ISA-CTEP, empresa negociada com os códigos TRPL3 e TRPL4. Mas antes, caso você seja novo por aqui, já aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, eu vou deixar passando um card aí em cima do vídeo, onde mostra todos os aportes e investimentos que eu fiz nessa carteira até o momento. É uma série que eu estou fazendo aí com o objetivo primário de alcançar os 50 mil reais investidos na Bolsa de Valores. E sem mais enrolação, vamos falar agora sobre a ISA-CTEP, a Companhia de Transmissão Energia Elétrica Paulista. É uma empresa que atua aí também no setor de transmissão de energia elétrica, assim como a Taesa. Tem um PL de 15,6 bi e um valor de mercado de mais ou menos 17,5 bi, ou seja, atualmente está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial. Sobre a dívida bruta, hoje é de mais ou menos 7,9 bi, quase 8 bilhões de reais. Considerando aí o caixa, que é um pouco mais de 1 bilhão, temos a dívida líquida, cerca de 6,9 bi. A empresa tem ativos totais no valor de 31 bilhões de reais e considerando o seu setor de atuação, obviamente que a maior parte está localizada no ativo não circulante. É onde que é alocado os ativos de longo prazo, os imobilizados, investimentos, etc. Sobre o nível de listagem, é o nível 1, talvez aí por conta da governança corporativa, fique um ponto a se atentar. O free float da empresa é de cerca de 64,8% e nesse vídeo vou levar como base as ações preferenciais, que são as que têm mais liquidez, e também um ponto a se atentar, que também é um fator negativo por conta da governança corporativa, é que essa ação não tem tag along. O tag along é uma proteção para os investidores minoritários em caso de venda do controle acionário da empresa. Se tratando aí da ISA-CTEP, não temos tag along para as ações preferenciais. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre os resultados. Recentemente, a Transmissão Paulista divulgou os resultados do segundo trimestre de 2022 e eu vou comentar um pouco dos principais destaques. Para início dessa análise, vamos considerar os resultados regulatórios. A receita líquida nesse segundo tri fechou em 732 milhões de reais, quase 733 milhões, uma queda de mais ou menos 7,5% comparado ao segundo tri de 2021. Essa queda era até que bem esperada, até porque esse setor trabalha bastante com previsão de resultados. O EBITDA fechou em 555 milhões, uma queda de mais ou menos 12% comparado ao segundo tri de 2021, e o lucro líquido, esse que surpreendeu, fechou em mais ou menos 74 milhões de reais, uma queda de cerca de 70% comparado ao segundo trimestre de 2021, que apresentou um lucro líquido de 248 milhões de reais. Até saiu algumas notícias a respeito do resultado da Transmissão Paulista e essa queda aí que foi até que bem grande nos resultados regulatórios da empresa. A margem líquida fechou em mais ou menos 10%, o ROI em cerca de 6,5%, lembrando que estamos considerando o resultado regulatório, e o CAPEX foi um ponto positivo, os investimentos que a empresa vem fazendo, vem crescendo bastante, fechou em 558 milhões de reais. Bom, sobre a queda desse lucro líquido, temos aqui o explicativo da empresa. No primeiro tri de 2021 fechou em 248 milhões de reais, considerando aí que teve uma queda na receita, alguns custos, despesas também aumentaram, equivalência patrimonial, mas o que chamou bastante atenção foi o resultado financeiro, que apresentou aí uma variação que pesou bastante de mais ou menos 162 milhões de reais. Considerando esse gráfico, os resultados financeiros foi o que mais impactou na queda do lucro líquido da companhia. Isso também é demonstrado quando consideramos o consolidado do primeiro semestre de 2022 e 2021. Nos primeiros 6 meses de 2021, o lucro líquido consolidado foi de 556 milhões de reais contra 186 milhões de reais no primeiro semestre de 2022. E o que mais chama atenção também é o resultado financeiro, que impactou bastante, uma queda aí de mais ou menos 278 milhões de reais. E verificando o resultado financeiro da companhia desse segundo tri, a receita fechou em mais ou menos 36,9 milhões, quase 37 milhões,
esses valores é porque a empresa tem aí aplicações financeiras de curto prazo, normalmente deixa o dinheiro investido para render alguns valores a mais. Porém, as despesas financeiras foi o que realmente cresceu e fechou em 338 milhões de reais, um crescimento aí de mais ou menos 118%, principalmente por conta dos juros e dos encargos financeiros dos empréstimos. Normalmente as empresas do setor elétrico trabalham bastante endividadas e esses endividamentos têm juros, têm encargos, e esses encargos financeiros pesaram bastante nesses resultados da Transmissão Paulista, que ao total o resultado financeiro fechou em 301 milhões de reais. Bom, e falando de endividamento, temos aqui a situação atual da dívida da Transmissão Paulista. Considerando o caixa, que é um pouco mais de 1 bilhão, a empresa tem hoje recursos suficientes para bancar todas as suas dívidas, pelo menos até o ano de 2023. Já no ano de 2024, a amortização cresce bastante, até um ano que talvez os dividendos diminuam um pouco, mas até lá, bastante projetos e obras que a Transmissão Paulista tem em construção já vão ser finalizados e vão ajudar a gerar ainda mais caixa para a empresa. A dívida líquida hoje fechou em mais ou menos 7,3 bilhões de reais, considerando o EBITDA atual. A alavancagem da empresa é de 3,25, ou seja, em mais ou menos 3 anos e meio, a empresa gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Em geral, o setor elétrico realiza grandes investimentos, pois a demanda de energia elétrica está cada vez maior. Por conta disso, para que esse crescimento realmente aconteça, as empresas às vezes necessitam de recursos de terceiros, que tem um custo, mas cabe aos investidores acompanhar para ver se essa dívida realmente vai estar controlada nos próximos anos. Particularmente, acredito que sim. Hoje, grande parte da dívida está atrelada principalmente ao IPCA e ao CDI. O IPCA já está caindo, o CDI ainda está em uma tendência aí de alta. Talvez isso até pese um pouco no endividamento da Transmissão Paulista, mas os contratos da empresa também são atrelados e corrigidos pelo IPCA, fator de segurança para a empresa e para os investidores de Transmissão Paulista. A empresa não se endivida à toa. Em geral, esses recursos são necessários para os investimentos, novos projetos, novas construções, e houve um crescimento até que bem interessante no CAPEX e nos investimentos em si que a Transmissão Paulista realizou nesse segundo trimestre de 2022, enquanto no segundo trimestre de 2021 a empresa investiu cerca de 343 milhões de reais. Nesse segundo tri de 2022, o total chegou a quase 560 milhões de reais, crescimento de mais ou menos 62,6%. Particularmente eu gosto bastante de empresas do setor elétrico, principalmente essas empresas que estão realizando investimentos. E hoje a Transmissão Paulista é responsável pela transmissão de cerca de 33% da energia elétrica do nosso país. É uma empresa aí bem grande nesse setor. E considerando os investimentos que a companhia vem fazendo, a empresa deve continuar crescendo nos próximos anos. Sobre dividendos, a Transmissão Paulista também é conhecida por pagar bons dividendos aos seus acionistas e também tem uma política de dividendos bem interessante. Conforme o seu estatuto social, a empresa tem que pagar pelo menos o maior valor entre 359 milhões de reais ou 25% do seu lucro líquido, considerando o lucro líquido do exercício IFRS, que via de regra hoje é maior do que o lucro líquido regulatório. Mas a empresa também tem uma prática de distribuição de dividendos mínimos que é de 75% o lucro líquido regulatório. Porém, essa distribuição deve respeitar as condições financeiras atuais da empresa e é limitada a uma alavancagem de 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, atualmente a empresa está um pouco mais alavancada e com isso pode diminuir um pouco as distribuições de dividendos tanto nesse ano de 2022 quanto para o ano de 2023 até a situação da alavancagem diminuir um pouco. Bom, e sobre os dividendos, até o momento foi pago apenas dividendos uma vez nesse ano de 2022, que tem ainda a data base de dezembro de 2021, ou seja, não são nem dividendos desse ano. Esses dividendos foram pagos em janeiro e nesse ano aí os investidores de Transmissão Paulista podem esperar que a empresa vai anunciar dividendos e distribuir logo mais. E considerando o payout histórico da empresa, olhando aí os resultados regulatórios, a empresa tem um payout aí de pelo menos 80%, considerando aí os últimos 4 anos, inclusive no ano de 2021, os dividendos pingaram legal e a empresa teve um payout
de cerca de 210%. Nesse ano, conforme o gráfico aqui, a empresa conseguiu distribuir mais dividendos do que teve de lucro, justamente porque esse gráfico está utilizando como base o lucro líquido regulatório. Esse lucro líquido regulatório, os resultados regulatórios, na verdade, a empresa é obrigada a evidenciar por conta dos leilões de transmissão que participa. Mas para a distribuição de dividendos é utilizado como base os resultados IFRS. Agora sim, temos aqui o payout considerando as normas internacionais de contabilidade. Como a empresa atua no setor de transmissão de energia, ela normalmente divulga tanto os resultados regulatórios quanto os resultados de acordo com as normas internacionais de contabilidade. E via de regra, os resultados IFRS são os que apresentam o lucro maior. E é com base nesse lucro que a empresa deve distribuir o seu dividendo conforme o Estatuto Social, que define pelo menos 25% do seu lucro líquido, ou seja, considerando esse lucro que a empresa vai apresentar no ano de 2022, pelo menos 25% desse valor tem que ser distribuído aos acionistas. Mas com base no histórico, a empresa apresenta uma média de mais ou menos 58%. Nesse ano de 2022, a empresa deva anunciar também pelo menos 50% do seu lucro líquido. Foi mais ou menos o que distribuiu no ano de 2020. O lucro também cresceu bastante, principalmente de 2019 para cá. Houve um pequeno regresso em 2021. Particularmente acredito que esse de 2022 pode até ser um pouco menor, mas deva estar mais ou menos nesse patamar. E a distribuição também pode ser aí mais ou menos 50% também, o que vai garantir bons dividendos aos acionistas. E sobre a cotação, temos aqui o preço atual de TRPL4, que são as ações preferenciais, já que as ações ordinárias não têm tanta liquidez assim. Hoje é possível comprar uma ação dessa por R$ 24,20. É uma ação que, olhando o período de um ano, não entrou em nenhuma tendência bem clara, está mais ou menos na média da mínima do ano e da máxima do ano, comparado aí esse período de 52 semanas. O dividend yield atualmente é de 6,3%. É, por si só, uma boa distribuição de dividendos, mas se tratando de uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica, particularmente é esperado um retorno um pouco maior. E isso pode ocorrer, até a empresa pode anunciar dividendos daqui a alguns meses, pois não anunciou ainda nenhum dividendo para esse ano de 2022. O que ela pagou nesse ano foi referente ao exercício social de 2021. E sobre a cotação atual em comparação ao valor patrimonial da ação, temos aqui o P sobre VP histórico dos últimos anos. A média aí é de mais ou menos 1,18 e atualmente o P sobre VP apresenta o valor de 1,02. Está um pouco abaixo da média, mas essa ação está um pouco acima do seu valor patrimonial. Em geral, quando se está embaixo da média, já acendemos o sinal de alerta que pode ser uma oportunidade de investimento. Eu só me atentaria nesse caso da Transmissão Paulista, talvez por conta do endividamento que deve diminuir um pouco os dividendos da empresa. Mas olhando os investimentos, o crescimento que a empresa vem apresentando, o setor que atua, esse endividamento, ao meu ver, não apresenta grandes riscos no momento. Mas claro, cada investidor que deve fazer essa avaliação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Comenta aí se você investe em Transmissão Paulista e o que pensa dessa empresa para o longo prazo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.